o mercado brasileiro segue em clima de espera para ver o que vão dar as negociações desse primeiro dia de cobrança das tarifas de 25% sobre as nossas exportações para os Estados Unidos. Os investidores continuam monitorando também a situação no Oriente Médio, que ainda está longe de ser resolvida. E sobre esse cenário para os mercados e para os principais fatores que estão no radar dos investidores, a gente conversa agora com Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank. Cristiane, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Olá, Vitor, bom dia a todos. Tô meio sem voz, mas vamos lá. Tá certo, não, tá perfeito. O que é isso, Cristiane? Cristiane, queria começar perguntando exatamente sobre o ambiente, principalmente para o mercado acionário. A gente tem hoje, né, como a gente tem relatado aqui no Money, um mundo com dinheiro caro, um mundo pagando prêmios elevados, um mundo com juros muito significativos. Ao mesmo tempo, uma euforia com a tecnologia, com a inteligência artificial, tem guerra, preço de energia subindo. Qual que é a vez para os papéis listados, por exemplo, na nossa querida Bolsa Brasileira na B3? Olha, como você estava mencionando antes, né, a gente tem visto, né, uma melhora aqui na Bolsa, né, claro que oscila muito, né, acho que esse movimento mais recente, ele tem a ver mais com uma realização de lucros aqui mesmo no Brasil, né, a Bolsa Brasileira, ela continua atrativa justamente por conta dos preços descontados aí e pelos juros elevados aqui no Brasil também, né. Além disso, acho que tem uma expectativa de melhora nos lucros de algumas empresas. Eu acho que também já foi mencionado isso aí. Contudo, eu acho que vale mencionar que o mercado ele segue também sensível a esse cenário externo que está muito turbulento, né? Seja por conta da questão das tarifas, mas também por conta da questão geopolítica com relação ao conflito entre Estados Unidos e o Irã. Então, isso acaba trazendo volatilidade para os mercados e isso pode acabar afetando alguns setores nossos e aumentar aí a aversão ao risco para algumas empresas. Julho de 2026. Às vésperas do início da corrida eleitoral de forma oficial. Isso não está fazendo preço? Os investidores não estão de olho em quem vai ser o próximo presidente da República, como é que vai ser o próximo Congresso? Pois é, parece que ainda não, né? É claro que os comentários, as pesquisas, as entrevistas, isso gera ruído no mercado, gera volatilidade também, mas não tem feito preço nos ativos, né? No fim do dia, o que está fazendo mais preço para ativo aqui no Brasil é o cenário externo. Com relação à corrida eleitoral, é comum que isso aconteça, né? A gente já viu nas outras eleições também, começa a fazer mais preço quando está mais próximo das eleições mesmo, né? Então, se a gente pensar, a gente ainda não tem os candidatos oficiais ainda, né? Claro que a gente sabe mais ou menos ali quem vai se candidatar, mas ainda não foi oficializado. Então, acho que a hora que começarem os debates, a hora que começarem as propagandas eleitorais, aí a gente com certeza vai começar a ver uma movimentação maior no mercado por conta disso. Por enquanto, ainda seguimos muito mais focados mesmo na questão externa. Pois é, né, Cristiane? É curioso a gente observar esse fator geopolítico contaminando tanto a movimentação dos ativos aqui. Isso é um fator que leva a gente a discutir exatamente essa premência e a participação tão expressiva dos investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. O que falta para que o próprio brasileiro, a gente tenha um investidor doméstico, na verdade, ampliando essa participação no nosso mercado acionário? Olha, acho que falta o fundamento, né? Falta uma educação financeira maior para a população, expandida para a população. A gente não tem isso no Brasil ainda. Claro que aumentou muito, melhorou muito ao longo dos últimos anos, mas ainda é um público pequeno
que tem acesso à informação, que tem acesso a contas de corretoras, enfim, acho que no fim o que falta mesmo é a base, né? E aí a base está relacionada com a educação financeira aqui do brasileiro, que ainda é menor do que a dos investidores estrangeiros. Cristiane, eu sei que tudo pode mudar, inclusive nos próximos 30 segundos, né, em decorrência dessa volatilidade e um nível de, enfim, imprevisibilidade, vamos colocar assim, por parte principalmente do presidente norte-americano Donald Trump. Mas eu queria entender, o que a gente pode projetar então para o comportamento dos nossos principais ativos, os principais papéis listados na Bolsa Brasileira, nosso índice. Brinquei inclusive aqui com a Maria Regina Silva, editora da Broadcast, né, se a gente vai ser convidado para a festa dos 200 mil pontos. Reitero esse comentário com você, essa pergunta. Quando é que essa festa dos 200 mil deve acontecer? Olha, é a pergunta que todo mundo quer saber, mas poucas pessoas sabem responder. E, de fato, é difícil, é uma pergunta de difícil resposta, porque ela depende de muitas variáveis, assim como o comportamento do dólar, né? O comportamento da nossa taxa de câmbio. Não tem como cravar um número, não existe um modelo. A gente até tenta fazer modelo, mas geralmente a gente erra nas projeções, que é o que acontece. Eu acho que a gente está num cenário de taxa de juros elevada aqui no Brasil, então isso acaba, de fato, atraindo o fluxo de capital externo para o país, ainda que de forma especulativa, e isso tende a contribuir de forma positiva para o comportamento da Bolsa. E aí, como eu mencionei também, a gente tem uma expectativa de melhora também para os fundamentos das empresas, porque a gente tem percebido uma resiliência na nossa atividade econômica aqui no Brasil, né? As projeções de PIB, por exemplo, elas vêm surpreendendo positivamente desde o início do ano. Os principais indicadores de atividade econômica também têm mostrado um resultado melhor do que o esperado lá no início do ano. Então, tudo isso, para te responder, que a gente caminha para um cenário um pouco mais favorável. Mas, assim, se de fato a Bolsa vai alcançar os 200 mil ou não, é difícil, esse ano ainda, né, é difícil de responder, até porque a gente ainda vai ter muita volatilidade no meio do caminho e tem muita incerteza também, né? Principalmente quando a gente pensa no cenário externo e aí especificamente falando na questão das tarifas, né? Como você bem mencionou, quando a gente fala de Trump, tudo pode acontecer, né? O que eu falo agora pode mudar daqui 2 minutos. Então ainda tem muita incerteza lá fora também e a gente tem a incerteza eleitoral aqui que também pode acabar atrapalhando um pouco o fato da nossa bolsa chegar em 200 mil até o final deste ano. Se tudo pode mudar em questão de segundos ou minutos, Cristiane, o que não muda é a situação das nossas contas públicas, uma situação claudicante no nosso cenário fiscal. Eu queria entender também o quanto está precificado por parte do mercado, considerando também uma correlação direta ou indireta com o resultado eleitoral do pleito de outubro e, evidentemente, a perspectiva de algum tipo de ajuste fiscal a partir do ano que vem. Olha, o fiscal é o calcanhar de Aquiles do Brasil, né? Desde sempre, sempre foi, continua sendo e acredito que por um bom tempo ainda continuará sendo, né? Hoje, o mercado não precifica uma piora muito expressiva da questão fiscal, né? Os economistas, eu estou dizendo, claro, a gente tem uma expectativa aí, teve um aumento de gastos esse ano, né? Existe uma expectativa de que possa haver mais gastos por conta desse cenário eleitoral aí também. Existe a preocupação com o próximo ano, também com relação à questão fiscal, mas eu acho que ainda não é nada drástico, tão drástico que poderia afetar os outros fundamentos econômicos, né? Então, eu acho que por enquanto, está no preço do mercado um cenário mais neutro com relação à questão fiscal. Claro que se houver uma piora, aí isso vai acabar afetando todas as outras variáveis também, mas isso eu imagino que não esteja no preço ainda. Conversei com Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Uribank. Cristiane, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada, bom dia a todos.